Olá, tudo bem? Olá, você que está mais uma vez assistindo Pode Se Sentar. Eu sou Jeane Silva e hoje trago mais uma temática para a gente conversar um pouquinho e hoje a gente vai falar das palestras. Já tem um tempo que eu atuo no ramo de palestras, né? Palestras, cursos, rodas de conversas, e no meu dia a dia todo mundo pergunta: como é que faz para dar palestra? Como é que eu faço uma roda de conversa? E já tem um tempo que eu estou querendo tratar dessa temática aqui no podcast e hoje chegou o dia. Você quer viver de palestras? Você tem vontade de contar a sua vivência para o mundo? Você já é um profissional, você é um psicólogo, um assistente social, mas você ainda fica preso com um dos maiores medos do ser humano, que é falar ao público. A gente não vai conseguir responder tudo hoje, mas a gente vai contar um pouquinho da nossa caminhada enquanto levar conhecimento em algumas áreas. Que acredite, precisa de você. Precisa de um psicólogo falando, precisa de um assistente social levando informação, ou simplesmente você contando uma história da sua vida. A gente tem diversas áreas que precisam de encontros socioeducativos, a gente precisa falar com a comunidade, e é sempre bem importante ter um profissional ali na ponta para levar informação, seja essa informação com a intenção de educar, com a intenção de levar uma reflexão, com a intenção de trocar conhecimento. Hoje a gente vai falar no Pode Se Sentar sobre viver de palestras. A minha convidada hoje, ela é Meire Bragil, e ela já vem um tempo, na verdade eu a conheci fazendo palestras, né? A gente se encontrou num espaço, numa associação, levando conhecimento aí para mais de 100 pessoas. Eram encontros que tinham 70, 80, 90 e às vezes terminava uma reunião e entrava outra com mais 100 pessoas sentadas. Então hoje eu gostaria de apresentar ela, que é assistente social, atua também na área da saúde, vai trazer um pouquinho aí de uma vivência de um projeto muito legal e importante, que é o das promotoras legais. Você já ouviu falar sobre isso? Então, vem conhecer. Oi, Oi, Meire. Jeane, boa tarde. Sou, como a Jeane disse, eu sou assistente social, sou idealizadora da M Brasil, consultoria social, e trabalho com palestras desde quando estava fazendo faculdade. Foi acontecendo de uma forma bem gradual e espontânea. Na realidade, eu não escolhi fazer palestras, foram as palestras que me escolheram. Então, durante o meu processo de estágio da faculdade, eu conheci as promotoras legais populares e acabei, através do curso, né, comecei a fazer algumas palestras e, por consequência, foi a cada dia aumentando as palestras, os convites, e foi indo, né? Foi gradual. Porém, é válido lembrar que em qualquer profissão você pode fazer palestras, né? Oi, Meire. A Meire já entrou trazendo e fazendo um convite, né? Para que todo mundo possa fazer sua palestra. Sim, Mas assim, Meire, como é que você falou o nome da empresa? Você tem a empresa, é uma empresa, é uma consultoria, é isso? M Brasil Social é uma consultoria. Eu posso lá na consultoria tanto trabalhar com a área de palestras, com aulas, com projetos sociais, com produção do projeto para alguém que queira montar um projeto e não saiba como montar, eu monto esse projeto. Então, eu atuo em diversas áreas, né? Fazendo os mais diversos serviços dentro da área social, do serviço social.
Tá, então vamos voltar só um pouquinho, né? A Meire hoje, Meire, você é formada em serviço social, Isso, né? Já atuou na área de serviço social, na área da sim, assistência social. Por onde sim. você atuou? Me conta um pouquinho. Eu atuei no serviço social, eu atuei na área de acolhimento, né? E, e também na área de projetos. Na área de projetos. Então, você, enquanto assistente social, chegou a fazer na área de projetos, você está falando do encontro com as associações? Porque assim, ó, me formei, sou psicóloga, normalmente as pessoas acreditam que a pessoa, né, que se forma em psicologia só vai ficar em clínica. Esse é um entendimento, por incrível que pareça, de muitos profissionais da psicologia também, né? Outro dia eu ouvi de uma colega, ela me disse: "Ah, você não atua na psicologia". Aí eu fiquei olhando, ela falou: "Porque você trabalha com grupos e palestras". Aí eu lembrei ela que a gente tinha, né, teve, né, acredito que tem até hoje na grade de psicologia, as aulas de dinâmica de grupo, né, que até para entender como é que se lida com os grupos, né, e é conversa para outro dia. Mas assim, na psicologia a gente entende que a gente sai podendo falar de diversas temáticas e uma das áreas de atuação do psicólogo, assistência social, saúde, esporte, entre muitos outros. E no caso do assistente social, ele também vai poder trabalhar na própria assistência social, vai trabalhar também na área de moradia, ele vai trabalhar em Em diversos serviços. São diversos esses projetos setores, que você teve diversos contato? setores, sim. Eu tive trabalhando com projetos em associações, né? Não só aqui em São Paulo, mas na cidade de Poá também, né? E vale lembrar uma coisa, Jeane, as pessoas, não só de associações, de projetos, mas também empresários, têm aquela visão de que a palestra é uma perfumaria. E na realidade, a palestra é um treinamento comportamental, né? Sim, Então, vai sim. estar educando aquela população. Sim. Então não é uma coisa superficial, Sim, né? sim, perfeito. Eu acho que a gente vai ter que voltar para falar algumas vezes mais sobre isso, né? Sobre o que seria a palestra, né? Você vê, a Meire já veio colocando um pouquinho aí do que é muito mais aprofundado. Hoje você trouxe uma fala que é muito. Todo mundo, eu não sei o que fazer, eu vou dar palestra. Não é bem assim. Né? A gente precisa, toda palestra tem uma intencionalidade, seja gerar reflexão, educar, levar um processo, né? Às vezes eu vou explicar como utiliza. E a comunicação da palestra é um meio, né? Ela é uma ferramenta. E que a gente tem como medir se deu resultado ou não, a gente tem como Sim. acompanhar, fazer avaliação e monitoramento até de resultados, depois que aquela palestra foi aplicada, se deu ou não efeito, principalmente quando a gente fala de empresas corporativas, né? A gente está puxando aqui um pouquinho para os projetos sociais, que a gente vai falar um pouquinho desses espaços, que são espaços que lidam mais com as temáticas para a população, para a comunidade, principalmente quando a gente pensa em comunidade em situação de vulnerabilidade. Mas, assim, só para não deixar passar esse gancho, quando a gente fala das palestras, a gente só foi descobrir o quanto era importante saber fazer algo através de uma palestra na pandemia, que a gente não sabia lavar as mãos. E de repente a gente começou a entender e observar outros profissionais explicando como se lavava as mãos. Então ali a gente está falando de uma palestra educativa, que explicou um ato, né, para que a gente aprendesse a lavar e evitasse as doenças. Todo mundo sabia, lava a mão e evita a doença, mas quando a gente chegou perto de um vírus que era tão agressivo, a gente precisou redobrar e observar Atenção. de que forma a gente estava lavando a mão, né? E aí a gente, os vários palestrantes, principalmente da enfermagem, né? Também mostrando aí pra gente como que era, certinho, no meio dos dedos. Eu falo isso pro meu filho, meio dos dedos, lateral, tudo, porque antes era só joga água e joga fora, né? E, Jane, não pensa que é porque a gente é da área da saúde, que eu trabalho em hospital, sou da área da saúde,
que a gente não assistiu muitas palestras. Por quê? Aquilo que você está acostumado a fazer no dia a dia, você acaba não prestando muita atenção. E aí, quando vem uma pessoa de fora, fala, redobra atenção, você sempre tira uma coisinha ou outra que você não lembrava ou que ficou esquecido lá para trás. E se Então, atualiza, né? palestra de lavar as mãos foi o que a gente mais assistiu. Palestra de lavar as mãos. Praticamente todas as semanas dentro do hospital. Olha, tá Então, a vendo? palestra, ela é muito importante. Sim. Você sempre tira algo dali. Sim. Meire, e aí pensando nesse público, né? Como a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai fazer. Se você gostar dessa temática, você escreve lá depois, tá? Para que a gente volte a que virem alguns episódios, né? Da temática de palestras. Porque a intenção hoje é conversar assim, ó. Sou um profissional, psicóloga, sou uma assistente social. Que campo de palestra tem para mim? Por exemplo, aonde eu poderia atuar? Posso atuar em reuniões socioeducativas. O que é isso, reuniões socioeducativas? São reuniões temáticas, né, que vão responder a demandas daquela população. Por exemplo, no caso da moradia, pode-se trabalhar diversas temáticas, como cidadania e etc, né? Mas, quando a gente pensa em locais, em serviços, aonde você já palestrou, Meire? Aonde você já levou o seu conhecimento? Eu já palestrei em serviços de saúde, serviços de acolhimento e serviços de atenção social à família, UBSs, igrejas, associações e empresas. Olha, então você já circulou, né? E qual era o público? Porque uma coisa é você palestrar para outros profissionais, né? Então, às vezes eu palestro para outros profissionais, mas às vezes eu trabalho com a comunidade, né? Então, por exemplo, você palestrou para os dois? Eu já palestrei para os dois. É diferente porque quando você está palestrando para um público leigo naquela técnica, você tem que trabalhar com uma linguagem um pouco mais acessível, menos técnica, mais acessível. E quando você está trabalhando com um profissional, a linguagem é um pouco diferente. Mas não tem nada de, assim, de muito gritante a diferença, porque o que você vai falar praticamente é a mesma coisa, né? Então, a informação geralmente é a mesma, tá? Tá. E me fala, e o que público já te assistiu? Tem uma idade? Esse público você conseguiu falar com todos os públicos? Então, os mais diversos públicos, mas é mais do público adulto mesmo, né? Desde os 18, adolescentes até 70, 80. Eu me lembrei também, Jeane, que eu participei da trilha do Colegiado Leste do Idoso. Isso, E verdade. fiz uma palestra lá que foi muito interessante, pessoas maravilhosas. Mas eu vi também nas suas redes sociais uma foto num centro-dia também, não foi? Centro-dia com pessoa idosa. Sim. Palestrei lá no Centro-Dia para as pessoas idosas e para os funcionários sobre a violência doméstica. Olha que Violência uma contra a mulher. temática que você levou lá para pessoa idosa, né? Centro-dias são aqueles espaços, né, conveniados à prefeitura, que a pessoa idosa ela passa o dia e à noite ela retorna para casa dela, né, para o lar dela. Isso. Então, um lugar não é onde a pessoa idosa mora, é um lugar onde a pessoa idosa passa o dia e aí você levou essa temática lá. Então, o interessante é que quando você vai fazer uma palestra para uma população idosa, tem tantas aquelas mulheres que viveram a violência e alguns homens também, e você tem que saber como falar. Então você também tem que ter empatia pelo seu público, entender como você vai transmitir
aquele conhecimento, como você vai transmitir a informação. Porque quando você fala para uma mulher de 20, 30, 40 anos, você fala de uma forma. Quando você vai falar para um idoso, é de outra forma, porque a época dele foi outra. E ele vivenciou, no caso da violência contra a mulher, geralmente quase todas as idosas vivenciaram uma violência. Então você tem que saber como falar, tem que ter empatia por esse Então você público. fala dessa comunicação, né? Que além de levar a temática, tem que ter essa Tem, comunicação que sim, pode ser adaptada aos públicos. Na verdade, a gente já está dando um cursinho aqui, sim. Meire. Era um bate-papo, mas a Meire já está contando aí, né? Está falando por etapas. Mas assim, então você trouxe, né? Então, que uma assistente social, ela pode estar à frente de diversos projetos, levando informação para a comunidade e também para outros Sim. profissionais, né? Profissionais diversos. Mas eu tenho uma pergunta. Por exemplo, quais os temas que você já levou nas palestras? Algumas temáticas, um, dois, Ah, fale aí. Um você já trouxe, né? Que foi violência contra a é, mulher, não é isso? E um outro que você já levou. violência contra a mulher. Eu levei também violência contra a mulher no meio cristão, Olha que interessante, que já é uma temático, né? temática muito importante, Nossa. né? Também sobre a saúde, se priorizar, né? Levei na Semana da Mulher. É, sobre a população LGBTQIAPA+, aí, Regiane, é muita Olha. coisa. O cuidador Então, de idoso, Então, na né? verdade, a gente não precisa ficar presa, né? Não preciso, por exemplo, fazer uma palestra só com o nome e só ficar o resto da vida, né? Levando ela para os lugares. Isso, Posso também fazer isso, se essa for a nossa intenção, de contar uma parte da nossa vida e viver só disso, dessa temática, mas eu posso levar o meu conhecimento da graduação para sim, diversas comunidades, diversos sim, públicos que podem assistir. Pensar em conversar, né, com quem te contrata, o que que a pessoa está precisando naquele momento, fazer aquele levantamentozinho de perfil, pode ser assim, né? Pensar que a assistente sim. social pode sim falar de baixa autoestima, pode levar outras temáticas que sejam pertinentes àquele público. Ainda mais com conhecimento, por exemplo, você que é assistente social e que também atua hoje com outra profissão na área da saúde. Você tem um É, vasto conhecimento. eu sou da enfermagem também, e isso também me ajuda muitas vezes em algumas palestras, né? Mas lembrando que teve uma palestra bem interessante que eu fiz, que foi na habitação, né? Sobre a convivência, sobre como conviver Hum, em em um grupos, né? Em condomínio, grupos. em grupos, porque muitas pessoas vêm de residências, né? E vão morar em um condomínio. Então, como conviver ali, né? Mesmo que tenha as regras, a convivência é muito importante. Às Sim, vezes sim. é mais E fácil. não se fala sobre isso, né? Normalmente a gente Não, reclama que tem um vizinho com a caixa alta ou estava invadindo o espaço, mas se a gente pensar numa palestra, a gente fala de psicohigiene, de orientação antes de haver o conflito sim, ou confronto. Na verdade, os conflitos vão existir, mas quando eu busco a orientação de algumas regras, né? A sim, gente fala regras das boas convivências, né? é. Da boa convivência. Que interessante. Então, só que hoje você já falou do idoso, você falou das mulheres, você falou da habitação, você falou da saúde. A gente precisa voltar, Miri, para conversar um pouco mais. Mas eu queria também que você trouxesse um pouquinho sobre esse projeto que você falou das promotoras legais. Você pode, não vai dar tempo da gente conhecer todo o projeto, mas é um projeto maravilhoso, que eu vi lá uma Sim, aula, né? Você liberou uma aula hoje, estava comentando de uma aula com a temática aí pensando na mulher que trabalha, né? Na mulher que está isso. na empresa lá trabalhando e que o profissional, às vezes o chefe dela
tem que prestar atenção nessa mulher que ela tá faltando por algum motivo. Isso. E aí eu queria que você, assim, resumisse o que é o projeto, né? Se tem alguma rede social também, a gente vai pôr aqui, né? Depois pra gente entrar em contato. Mas assim, o que é o projeto? E pode ficar à vontade para contar dessa aula maravilhosa que você falou hoje. Então, assim, ó, como assistente social, eu trabalho com a proteção da dignidade humana, seja ela trabalhando com associações, com o público em geral, com a população, ou com algum RH, empresas, né? Por quê? A mulher, quando ela sofre violência doméstica, ela tem mais faltas no emprego, ela fica mais doente, vai mais ao médico. Às vezes ela está ali trabalhando, mas ela não está focada, pode causar até algum acidente, né? E quando essa empresa, ela Não faz um trabalho educativo, né? Então, quando ela leva a informação, essa mulher sai daquele ciclo de violência. Não estamos dizendo aqui que a mulher tem que se separar, sim, né? sim. Mas que ela tem os meios para tomar a posição de ter a sua liberdade, sim. né? Então, quando ela acaba encontrando uma rede de apoio, isso, né? Ela encontra uma rede de apoio e até na empresa, né? Ela se sente valorizada, grata por aquela empresa estar se preocupando com ela e ela produz mais. Então, na verdade, você está falando às vezes algo que acontece na casa dela, mas que vai reverberar lá no dia do trabalho. Que influencia no trabalho. Às vezes sofreu, né, uma violência física, às vezes uma verbal, né? Ela sofreu lá uma violência. E aí ela chega para trabalhar e tá desatenta, porque tá pensando às vezes no que aconteceu, às vezes tá machucado, escondendo o machucado, né? Faltou ontem, porque ontem ela não queria que vissem ela com olho roxo, com hematoma. E aí quando ela vai trabalhar, ela ainda começa uma postura mais reclusa, ela deixa de se comunicar, porque ela não quer que percebam, né? E acaba no rendimento, né? No próprio rendimento. Às vezes até a pessoa que está com ela não quer que ela trabalhe. É isso? Então, e aí eu trabalho com esse projeto, que são as promotoras legais populares, que são mulheres que são formadas em seus direitos, conhecedoras dos seus direitos, para espalhar para outras mulheres, né? Quais são os direitos delas, quais são os acessos, a rede de apoio que ela tem, né? E através das promotoras legais populares, eu também faço palestras em outros lugares, exatamente para divulgar o direito dessas mulheres, né? E as promotoras legais populares, o curso é gratuito. Olha. Nós estamos com um curso online, né? Esse ano diretamente por Poá. O ano passado eu fui coordenadora do núcleo das promotoras legais populares aqui na Zona Leste. Tá. Esse ano não está tendo núcleo, porque eu não estou conseguindo, né? Acompanhar nesse momento, não né? estou conseguindo acompanhar. Mas está contribuindo, né? Mas eu estou lá dentro da coordenação, né? Da de Poá, né? Então, assim... É bem interessante. Ontem eu gravei uma aula para as promotoras legais populares, falando exatamente sobre alguns sinais sutis da violência doméstica, que é quando a mulher deixa de se cuidar. Saúde e aparência, né? E até higiene, né? Que a gente fala, né? Isso, né? Não quer pentear o cabelo, deixa de se arrumar ou se arruma demais para esconder as violências. Papo já para um outro podcast, né? Isso? É muita coisa. A gente tem que voltar para falar um pouquinho sobre o projeto, né? Poderia convidar, como é o nome da moça lá? É a Janaína. A Janaína, e tem mais uma. E a Andrineia. Poderia convidar, Janaína, né, para vir para cá bater um Janaína papo, Bueno e Andrineia Gomes. Trazer elas, né, para falar.
Vamos pensar nisso? Isso. Para elas irem contar um Isso. pouquinho, né? Ela tem um projeto Mulheres e Sua Voz, né? Sim. Que é exatamente Que para nome dar lindo, né? voz às mulheres. Ai, que legal. Então, tá vendo, né? Isso aí, a Miri traz que na proposta de levar a educação através da palavra, levar conhecimento para uma mulher que às vezes não conhece o direito dela, essa é a intenção da palestra, né? De É, chegar como palestra, não precisa ser palestra, né? Uma roda de conversa, uma informação. Esse é um caminho que a gente pode isso. pensar e seguir na nossa vida profissional. Então, se você está aí, ó, na sua casa, ai, não estou fazendo nada. E o seu conhecimento? O conhecimento adquirido na sua faculdade, no seu curso, seu conhecimento de vida. Já pensou transformar isso em incentivo para outras pessoas? Eu sei, a gente tem histórias lindas que a gente guarda para a gente e não conta para ninguém. Mas às vezes essa história pode inspirar alguém, né? Pensando que ela levar garantia de direitos, né? Assegurar através da palavra, numa orientação, a mulher pode ter um outro olhar sobre a vida dela. E acontece bastante, né, Miri? Muito. Aí, assim, a gente tem bastante comentário dentro do próprio grupo Que é uma do comunidade, curso, né? que Uma são. rede, uma comunidade. Esse ano são 600 mulheres fazendo o Nossa. curso, né? E é gratuito, né, Miri? Gratuito, Gratuito, tá. gratuito. Quem quiser participar do curso pode estar entrando lá no meu Instagram. Sim. Se você quiser já dá, pode dar o Instagram. A Tem gente vai pôr, o, mas pode falar. é meio complicado o nome, né? Porque é Brasil. Brasil Meire Tá, ou M Brasil Social. tá. Pode estar entrando lá, mandando no meu direct, que eu mando o link para estar entrando no curso, né? E assim, falar uma coisa, assim, quando, no caso da gente levar para a população, Sim. que a gente leva gratuito, a maioria das vezes é gratuito. Quando a gente vai levar para uma empresa, é cobrado o Ah, serviço, perfeito, perfeito, né? né? Então vamos só fechar certinho essa fala da Meire, que é interessante a gente lembrar, né? É porque a Jeane começou falando das palestras. Ah, a gente vai fazer palestras voluntárias, né? Sim, a gente vai fazer também se a gente quiser palestras voluntárias, levar um pouco do nosso conhecimento para o mundo. Mas o que a gente está falando aqui hoje é viver de palestras, mas de palestras como uma atividade profissional. Uma atividade onde que tem um valor, onde tem um pré-contrato, Sim. né? Eu estou à disposição para que as empresas entrem em contato com a Mary também, mas a gente também acaba por atuar, né, em algumas redes, algumas frentes, a gente também faz o nosso trabalho voluntário no mundo, que o mundo agradece, Sim, né? Mas quando a gente fala da M Brasil, a gente está falando de uma consultoria que tem, né, os valores. A gente não vai. isso. Você sabe quanto a gente cobra de uma palestra? A gente não vai contar, Miri, tá? É. Tem que entrar em contato. Mas é um papo para a gente conversar aqui Giane, no novo podcast. a nossa palestra sai mais barato do que uma multa da NR1. Ah, verdade, Miri, você vai ter que Bom voltar para a lembrar gente falar da disso. NR1. Mais uma das frentes que a gente está falando de uma norma que precisa ser adequada, as empresas precisam se adequarem, né? Para que não Isso. pese no bolso do empresário. A gente precisa voltar outro dia E para falar. Você atua tanto nessa área também. também, mas e tanto a minha palestra quanto as minhas, né, que são várias, e as da Giane também, Sim, elas podem ser usadas pelo RH sim. para comprovar a conformidade com a Com NR1, certeza, com né? certeza. A gente, por incrível que pareça, a gente está caminhando para o final, você acredita? Ai, Então, Meire, só para continuar falando aqui, eu vi umas fotinhas, né? Trouxe algumas coisas aqui. Aqui, ó, onde é que foi essa daqui? essa foi na Associação sobre os Direitos dos Autistas. Direito dos autistas. É, Olha, mais uma temática super importante, não é isso? super Aqui tem importante. mais uma aqui, ó. Aqui você estava Que onde, essa? foi na formatura do curso de cuidador de pessoas Ah, idosas. cuidador de pessoas Pessoas idosas. Aqui idosas. a gente está falando dos cursos. Hoje não deu tempo de falar dos cursos, a Isso. gente vai ter que voltar. Então a Mary fala que dá para fazer as palestras, dá para fazer as consultorias, dá para fazer também os Aulas. aulas, né? Aulas de alguns cursos, né? Isso. Então trazendo um pouquinho da sua expertise aí e a pessoa idosa.
temática de diversidade e inclusão. E aqui, Meire, aqui foi o quê? Essa foi a foto da formatura do primeiro curso de cuidador de pessoas. Não, cuidador infantil. Cuidador infantil com foco em TEA. Com foco em TEA. Ah, legal. A gente vai voltar para falar sobre isso. Passei, deixa eu voltar aqui. Meire, aqui foi aonde? Foi numa associação de moradia, também falando sobre diversidade, inclusão. Olha, Meire, tá vendo? A gente mostrando que a Meire passou. Aqui foi na associação comercial aqui de São Miguel. Olha, que lindo. Tá vendo? Então é só como a Meire falou, é só começar. E aqui também, mais uma? Essa foi de saúde. Sobre saúde, né? Perfeito. O que é saúde, porque todos acham que saúde é só não ter doença, e não é isso. Tá. Né? Mas eu não vou falar hoje. E essa? Na formatura do ano passado, que a dona Jeane estava lá. Sim. Projeto maravilhoso. Das promotoras legais populares, essa eu estava como coordenadora de núcleo. Muito legal, muito legal. Tá vendo? A gente diverso, e fora os lugares que você conhece, né? Quando você vai conhecer diversos lugares, a diversidade de contato com o público, com as empresas, muito legal. E é gratificante, Jeane, você fazer palestra, passar seu conhecimento, mesmo às vezes sendo de forma gratuita. Sim, perfeito. Perfeito, mas contratada também, contratada, né, Meire? Lembra? É mais gratificante. A gente vai voltar para falar sobre isso. Parou. Ah, Meire, a gente falou com o pessoal falando para fazer as suas palestras, colocar sua voz no mundo, né? Colocar sua voz no mundo, né? E, de repente, fazer um podcast. Por que não um podcast? Sim. Olha essa foto linda. Esse aqui é o lugar chamado Floresta, fica ali na Via Funchal, que é da turma lá do Orpas, né? Do projeto Árvore Preta, né? Isso, que eu e a Meire estamos sendo um dos projetos que estão sendo acelerados, e é um projeto maravilhoso. Quero mandar um abraço para Tamara, para o Daniel, né? Para Juliana também. Para a Aline, para todo mundo que está com a gente no curso, porque olha esse espaço maravilhoso. O quanto a gente tem tem contato com diversas palestras, né? A Aline é uma que traz pra gente, e com convidados assim maravilhosos. Você tá gostando lá, Meire? Eu tô adorando. Gente, eu tô adorando. Obrigada, viu, Daniel, por esse projeto, assim, maravilhoso. Sim, somos acelerados da Árvore Preta. Aprendendo muito lá, viu? Aprendendo com CEOs de grandes empresas, sim, né? Jeane, porque o aprendizado a gente nunca acaba. Não, e a gente, olha só, por que eu coloquei aqui? Para lembrar que foi por causa desse dia aqui que a gente fez. O espaço é lindo, o espaço, quem quiser conhecer, né? É Floresta com Z, né, no Instagram, quem quiser conhecer. Porque lá tem esses espaços que a gente pode locar, né? Espaço para fazer. Sim. E quando eu sentei com a Meire ali, eu falei, Meire, nós vamos retomar o podcast. E hoje essa aqui merece até uma fotinha, depois eu vou fazer um corte. Então, um abraço a todo mundo da Árvore Preta, né, Meire? E o Dema, né, que tá com a gente lá, e a Raíssa, todo mundo. Tá o Dema, a Raíssa, projeto, tudo com projetos. A todos os acelerados. Eu acho que o que fica coloca em prática o que a gente está aprendendo lá. Sim. Que o podcast hoje, ele é um resultado dessa prática. Sim. Eu sempre muito rápido. Tem uma pergunta que eu faço sempre para os convidados que estão comigo. O que eu não perguntei que você gostaria de falar? Pensando no público que vai te assistir, olhar aqui na câmera, que você gostaria de falar. O que eu não perguntei? Sobre como te achar, ou um incentivo para alguma profissional que está te assistindo, ou até mesmo para as mulheres que já te viram nas palestras. O que você gostaria de falar? Olha, o que eu gostaria de falar é o seguinte: você profissional que está com medo de começar a fazer palestras, a trabalhar com o público, é difícil no início? É difícil até agora, mas só começa. Porque se você não começar, mais para frente você vai se arrepender. Então, vai com medo mesmo. Nossa, que linda, deu o recado. Então,
Eu tô caminhando mesmo para o final. Meire, mas eu queria te fazer uma pergunta. Quando é que vai ser a sua próxima palestra? Onde é que a gente vai ver você? O que que você vai, por exemplo, tudo bem que talvez é de um espaço fechado, mas o que que você vai fazer agora? Então, Você vai falar do de um quê? espaço fechado, Tá? sábado, a Hum, gente tem a palestra, que é uma aula no curso de cuidador infantil com foco em autismo, olha, tá que é vendo? sobre os direitos do autista, direitos da pessoa com deficiência. E a gente não vai E poder assistir essa, né? não, porque Porque essa é ah, fechada, tá. Olha, né? uma super temática que a Meire pode trazer também depois, né, Meire? Para retomar, Sim. né? E assim, uma fala completamente de inclusão, né? Isso, a diversidade e inclusão é um tema muito atual e muito importante. Sim. E a gente precisa falar só dele. Precisa É. falar sobre voltar, né? Vocês gostaram? Gostaram da Meire? Querem saber mais? Meire, e manda um abraço aí para a audiência, agradecendo. Ah, eu quero agradecer, gente. Compartilha. Se alguém quiser me chamar para fazer palestra, pode me procurar pelas redes sociais, que a gente vai deixar aqui, né? E quero agradecer a Jeane por ter me chamado para falar um pouquinho, né? Apesar de que o tempo é muito pouquinho, que a gente É. fala demais. É É. isso. Meire, eu agradeço. Eu sempre faço assim com as convidadas, tá? Sempre faço assim, eu falo, olha o microfone para agradecer e dizer parabéns, né, por ser uma mulher à frente do seu tempo, né? Uma profissional que, além de estudar para si, leva para os outros, que eu Sim. acredito que é o nosso maior ganho, né? Quando a gente para e leva um pouquinho do nosso conhecimento para outras pessoas. E você que está assistindo o podcast, depois coloca aqui se gostou, né? Se gostou desse nosso bate-papo, se quer ver outras temáticas, se tem interesse de saber um pouquinho sobre as palestras, a Meire citou o público, citou um pouquinho a forma de apresentar, os espaços, as temáticas. A gente tem alguns assuntos, a gente tem um curso sobre isso, né, Meire? A gente A tem um gente tem um curso curso. nas redes sociais, qualquer se tiver interesse, entre em contato com a gente fala um pouquinho sobre a escolha das temáticas, a escolha do perfil, como entrar em contato com as empresas, também fala um pouquinho dessa postura profissional, fala sobre voz, sobre a postura, né? Quando fala de palestra, mas hoje o recado era despertar em você. Qual é a história que você quer levar para o mundo? Então, o Pode Se Sentar, que é o nosso podcast querido, que fala de diversas temáticas, e no caso aqui hoje sobre longevidade, né? Porque a gente também vai querer chegar aos 60 bem, e Isso. quanto mais informado, melhor, né? Que E, aí temos claro, mais os nossos garantindo seus direitos. direitos. Isso. Eu queria agradecer hoje também. Nós estamos aqui no SampaCast, que é um espaço, né, da DeSampa, que a gente pode entrar e entre nas redes sociais da DeSampa para ver como funciona. Estamos aqui com o nosso querido Vitor. Vitor, é um oi. Cadê o oi do Vitor? Gratidão por hoje, né? Mais um dia e eu agradeço.